Eu tava me perguntando quem são os titulares absolutos do time do Grêmio hoje e cheguei à conclusão de que são poucas as peças que têm a titularidade mais assegurada, assim. Mas tem uma posição no campo que me chama mais a atenção justamente por a gente não saber quem é o titular ali. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador aqui da Rádio Pachola. Coloco os meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like. Tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E se tu quiser me seguir nas redes sociais, é só seguir lá o LZF Macedo no Twitter e no Instagram. E é o seguinte, pessoal, tentando montar o time do Grêmio de cabeça, assim, a gente pode pensar que tem algumas posições que têm uma titularidade um pouco mais assegurada, mas em diversos outros setores não temos tanta certeza assim. É claro, vocês mesmos poderiam colocar nos comentários quem é o titular de cada uma das posições, mas olhando, por exemplo, para o pensamento do nosso técnico, eu não sei até que ponto cada jogador ali tem a sua titularidade mais assegurada. Eu poderia arriscar, inclusive, que titular mesmo, nós temos o Breno e o Diego Souza. Agora, quem é o lateral direito titular? É o Wanderson ou é o Rafinha? Quem é o lateral esquerdo titular? É o Diogo Barbosa ou é o Cortez? Que a gente pode pensar assim, claro, logicamente, na esquerda tem que jogar o Diogo Barbosa. Mas será que o Diogo Barbosa é o titular da posição de verdade ou ainda está em aberto aquela disputa? Será que não pode entrar o Guedes ali? Será que não pode entrar o Cortez? Então a impressão que dá é que quase todas as posições do Grêmio estão em aberto ali para uma briga sadia, para uma briga interessante para ver quem é que vai ser o titular ali. Umas a briga já está mais adiantada ali para a gente saber mais ou menos quem é o titular, outras ainda está bem aberta. Mas titularidade assegurada mesmo, olha, não é tão fácil assim da gente achar. Posso dizer, inclusive, que defendo aqui que a zaga titular do Grêmio é Jeromel e Kahneman, mas quantas vezes eles jogaram juntos durante esse ano? Nós já estamos entrando em maio e eles não jogaram juntos nenhuma vez. Então isso é mais pra gente perceber o quanto o time do Grêmio tá em formação, ainda tá sendo construído, e talvez seja uma coisa boa pro Thiago Nunes, que vai chegar agora, vai implementando sua filosofia de trabalho, seu pensamento de jogo, vai escolhendo as peças ali, vai montando o time, talvez isso seja positivo até. Mas qual é o problema disso? O Campeonato Brasileiro começa dia 30 de maio para o Grêmio. O Grêmio tem um mês para acertar o time. E nesse meio tempo ainda tem semifinal de Gauchão e provavelmente uma final, não tem como saber. E ainda tem a fase de grupos da Sul-Americana. Ou seja, já está rolando a temporada, o Grêmio precisa ajeitar o time e a gente precisa estar zero bala no início do Campeonato Brasileiro para não perder pontos nas rodadas iniciais, porque a gente sabe, no Campeonato Brasileiro tu tem que começar o campeonato muito bem e mesmo assim tu não vai ter segurança nenhuma de que tu vai ser campeão no final. Mas começar o Campeonato Brasileiro mal, aí já é problema. Diante de tudo isso aqui, eu trago para nós uma discussão muito específica sobre o meio de campo do Grêmio, que é onde a bola tem que circular mais e é onde o Grêmio mais tem tido problemas, né? Porque muitos times adversários aqui, eu marco o Del Valle fazia passes ali pelo meio de campo do Grêmio, passava como queria e o Grêmio tem que se ajeitar, o Grêmio tem que retomar essa posse de bola do meio de campo, retomar a circulação de bola pelo meio de campo para que a gente consiga acionar também os pontas, acionar o centroavante, ou seja, o time do Grêmio sempre foi muito dependente do meio de campo. E a gente precisa retomar, então, as rédeas da situação. Dá para se dizer que a figura do primeiro volante vai ser crucial para o time. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Thiago Santos vai ser muito importante ali, que vai ser titular do Grêmio. Mas a minha dúvida maior aqui fica sobre quem é que vai fazer a parceria com o Thiago Santos, quem é que vai ser esse segundo volante. A gente pode pensar, por exemplo, que o Maicon à disposição ele tem que ser titular, até porque ele tem uma característica muito de tentar acelerar o jogo. Apesar de ele, Maicon, estar um pouco mais pesado, e a gente sabe disso, ele é um cara que recebe a bola e já larga, ele recebe a bola e tenta pifar, ele recebe a bola e verticaliza a situação. Só que o Matheus Henrique tem uma característica diferente do Maicon. O Maicon é um cara que recebe a bola e já dá o passe, só que o Matheus Henrique é um cara de carregar a bola. Ele recebe a bola e começa a girar de um lado, gira para o outro, aí ele entrega a bola. Ele não verticaliza muito, ele horizontaliza a partida, né? Então ele pega a bola, vira no lateral, daí aparece para receber de novo, vira no outro lateral. Então ele tem uma característica diferente do Maicon e fica muito retendo a bola com ele. E aí nós temos outras opções também para jogar como segundo volante. Nós temos o Fernando Henrique, que poucas vezes apareceu e a gente ainda tem que ver um pouco melhor sobre as características dele. Nós temos o Lucas Silva, que tantas vezes jogou como primeiro volante, mas que sempre teve uma característica muito mais segundo volante, com lançamentos lá para frente, né? Ele não é um cara de passe curto muito bom, mas ele é um cara de passe longo, um pouquinho mais qualificado. E aí nós temos a peça que eu acho que pode nos ajudar a resolver e que gosta muito do Thiago Nunes, e o Thiago Nunes gosta muito dessa peça, que é o Darlan, né? Porque qual é a questão do Darlan aqui? Eu acho que ele reúne um pouquinho das características do Maicon e do Matheus Henrique sem ser melhor do que os dois, tá? Eu acho que o Matheus Henrique é mais jogador do que o Darlan, eu acho que o Maicon é mais jogador do que o Darlan, só que as características específicas do Darlan
credenciam ele também para uma disputa muito justa por essa segunda posição ali. Porque ele é um cara que consegue receber a bola e consegue fazer os giros que o Matheus Henrique também consegue, mas ele também é um cara que gosta de verticalizar o jogo. Então ele recebe e ele já está olhando a movimentação dos pontas para tentar fazer lançamento nas costas da defesa, lançar de um lado, lançar do outro, aparece um pouquinho mais à frente também. Então talvez essa posição do segundo volante ali, nós tenhamos 3 caras que estão mais à frente nessa disputa, que são o Maicon, o Matheus Henrique e o Darlan, cada um com a sua característica. E eu colocaria talvez uma pimentinha nessa disputa, tentando colocar o Darlan até um pouquinho mais à frente dos dois. Pode parecer uma loucura, por quê? Porque eu acho o Maicon mais jogador do que o Darlan, eu acho o Matheus Henrique mais jogador do que o Darlan, mas as características que o Darlan está reunindo nesse momento podem ser mais úteis para o time do que a presença do Matheus Henrique ou a presença só do Maicon. O Matheus Henrique a gente sabe que há bastante tempo não está conseguindo render tudo que ele pode, inclusive eu fico assim, ó, todos os dias eu torço que ele volte ao bom futebol que ele já teve. Toda partida que o Matheus Henrique começa jogando eu penso assim, ó, hoje é o jogo que ele vai deslanchar, hoje é o jogo que ele vai voltar. O Maicon a gente já sabe como é que joga, ele é aquele cara que centraliza as jogadas nele, mas que ele consegue fazer o resto do time jogar também, ele faz os caras jogarem porque ele aciona muito o tempo todo. E aí tem o Darlan que tem essa característica também de reter a bola, de conseguir fazer o giro, de tentar verticalizar em alguns momentos, só que isso não significa que ele faça isso sempre bem. Para que o Darlan consiga assumir uma titularidade, ele precisa, claro, de uma sequência, mas ele precisa também qualificar esse passe dele, porque ele erra muitos passes também. Às vezes me parece que ele tá até meio nervoso, assim. Mas que ele tem potencial, ele tem. E como o Thiago Nunes já trabalhou com ele na base, já trabalhou inclusive com o próprio Jean-Pierre, pode ser que essa dupla Darlan e Jean-Pierre no meio de campo consiga fazer o time render mais, consiga fazer o time ir pra frente. Mas assim, apontei essas características dos homens do meio de campo ali, sem saber quem é que vai ser o titular. Por isso eu repito o que eu estava falando antes. Hoje, me parece que essa disputa está em aberto. São 3 jogadores que têm algumas características diferentes, complementares, e que vão acrescentar muito para o time do Grêmio. Cabe agora ao Thiago Nunes olhar para cada uma dessas características e ver o que melhor se encaixa no jogo dele, principalmente olhar com o que se encaixa no próprio adversário para cada partida, né? Porque foi uma coisa que o próprio Thiago Nunes já prometeu, de estar de olho no adversário e conseguir montar uma estratégia específica para cada jogo, né? Mas é muito legal a gente perceber que tem recurso, assim, que tem variação, pelo menos nessa posição. E agora eu pergunto até para ti que tá assistindo esse vídeo agora, quem é o teu titular dessa posição? É o Maicon, é o Matheus Henrique, é o Darlan? Ou será que é o Lucas Silva? Será que é o Fernando Henrique? Quem é o titular da posição ali para ti? E é isso, essa é a minha opinião de hoje, espero que tu tenha gostado. E claro, tu pode concordar, pode discordar, não tem problema algum, eu, inclusive nem quero mudar a tua opinião, só quero expor a minha aqui e te fazer refletir também um pouco e te chamar para que tu comente e coloque aqui o que tu pensa também. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo e vou te pedir mais um favorzinho. Te inscreve no canal da rádio e deixa o teu like nesse vídeo que ajuda demais o nosso trabalho.